Pessoal, eu já destaquei aqui para vocês as características gerais dos fungos, já expliquei para vocês a classificação em que eles são organizados, dei o exemplo sobre cada um, dando as características de cada grupo, e agora eu gostaria de explicar para vocês um pouco sobre a reprodução geral dos fungos. Com relação à reprodução, o primeiro tipo que eu gostaria de mencionar para vocês é a fragmentação. O pedaço de fungo ou o fragmento do fungo, ele pode sofrer um processo de regeneração, dando origem a um novo indivíduo. A outra forma de reprodução é o brotamento ou gemulação. Esse tipo de reprodução ela vai existir nos organismos unicelulares, por exemplo, no caso das leveduras. Esses organismos eles podem originar a um broto, a um novo indivíduo que tem um tamanho bem menor do que o fungo original. Este broto pode se separar totalmente do fungo que o originou, gerando uma nova levedura. Mas essa levedura, este broto ou gêmula, ela pode permanecer interligada ao fungo inicial, podendo gerar o que a gente chama de pseudo-hifa. Depois de vários brotamentos ou gemulações, as diferentes leveduras podem permanecer interconectadas, gerando as pseudo-hifas. Por que o nome pseudo-hifa? O termo pseudo quer dizer falso. Falso porque as hifas são estruturas filamentares que só existem nos fungos multicelulares. Os fungos unicelulares não formam hifas, elas formam no máximo as pseudo-hifas. O outro processo de reprodução do fungo é a esporulação, é uma produção de esporos. Pessoal, o que vai diferenciar os filos zigomiceto, ascomiceto e basidiomiceto é justamente o tipo de esporo sexuado que é produzido durante a reprodução sexuada. Então nós vamos começar vendo aqui os zigomicetos. Eu tenho aqui no filo dos zigomicetos a existência de dois tipos fúngicos, ou seja, o indivíduo positivo e o indivíduo negativo. Isso seria uma polarização sexuada, ou seja, é como se fosse um indivíduo masculino e feminino. No caso, as hifas positivas só vão se fundir com as hifas negativas. Então eu tenho este fungo aqui que vai emitir hifas especiais que são responsáveis pelo processo de reprodução sexuada. Essas hifas são chamadas de gametângios. O termo gametângio quer dizer gameta, né? Então as hifas positivas vão se fundir com as hifas negativas, promovendo a fecundação. O termo zigomiceto quer dizer que neste filo ocorre a produção do zigoto, que é o resultado da fusão desses gametângios. Ao formar esse zigoto, ele vai originar o zigósporo, justamente porque os núcleos dessas hifas vão se fundir, formando uma célula diploide. Essa célula diploide é justamente o zigoto. Esse zigoto vai sofrer meiose e vai gerar o zigósporo. Então, a estrutura de reprodução sexuada produzida nos zigomicetos é o zigósporo. Esse zigósporo vai sofrer germinação e vai originar o fungo, que é o resultado da fusão desses dois indivíduos. Só falando aqui sobre o ciclo de vida dos ascomicetos, eles possuem dois ciclos reprodutivos, um ciclo assexuado e um ciclo sexuado. No ciclo assexuado é muito simples, eu tenho aqui o fungo, que ele tem uma estrutura produtora de esporos assexuais, é chamado de conídeo. Esses conídeos vão produzir os conidiósporos. Esses esporos, que são chamados de conidiósporos, eles vão cair no substrato, vão germinar e formar um novo indivíduo, que é totalmente idêntico ao indivíduo inicial. Já no ciclo sexuado, você vai ter ali a troca de material genético entre dois indivíduos de genéticas diferentes. Eu vou usar essa outra figurinha para me explicar melhor para vocês. Então, aqui é o ciclo de vida sexuado. Eu tenho aqui dois fungos. Este fungo aqui, ele tem núcleos vermelhinhos, né? Foi pintado de vermelho, quer dizer que ele é de um indivíduo. Esse outro fungo aqui, como se fosse um indivíduo masculino e um indivíduo feminino. Então, na reprodução sexuada, eu vou ter ali a troca de material genético. Vai ter um fungo que vai produzir o gameta masculino, ele chama de anterídeo, e o fungo que vai ter o gameta feminino, que vai ser chamado de ascogônio. Essas duas hifas desses dois fungos, elas vão promover uma fusão. A gente chama de plasmogamia, porque é uma fusão dos citoplasmas. Ao haver essa fusão, o gameta masculino aqui, que é o anterídeo, vai mandar os seus núcleos, esses núcleos vão se juntar com essa célula aqui. Perceba que ocorreu a plasmogamia, mas a cariogamia não ocorreu. O que é a cariogamia? A cariogamia é a fusão dos núcleos. Aqui, esses núcleos, eles permaneceram separados. Veja bem, agora observe o seguinte, ao ocorrer a fusão desse citoplasma, mais a não fusão dos núcleos, essas hifas aqui, elas vão se desenvolver
desenvolver e vai gerar o corpo de frutificação dos ascomicetos, que a gente chama de ascocarpo, que é aquela cuiazinha que vocês viram naquelas figuras que eu mostrei para vocês. Na verdade, a orelha de pau. O cogumelo já ocorre nos basidiomicetos, que é o basidiocarpo. Aqui nós estamos falando dos ascocarpos, que é a orelha de pau. Então, no interior daquela orelha de pau, você vai perceber a presença de uma estrutura chamada de asco. Esse aqui é o asco. Ela vai produzir os ascósporos. Observe o seguinte, ó, os núcleos que tinham se juntado numa mesma célula, eles vão sofrer aqui, gente, uma fusão. Olha só, as células do núcleo aqui, ó, do masculino com o feminino vão se fundir, que é chamado de cariogamia. Depois dessa cariogamia, ela vai sofrer uma meiose. Esta meiose vai formar 4 células haploides. Antes essa célula aqui, ela era diploide, porque ela juntou núcleos que eram haploides. Promovendo essa fusão, ela ficou diploide, que sofreu meiose, e aí essas células ficaram haploides. Cada uma dessas 4 células vão sofrer uma mitose e vai gerar 8 células diferentes. Essas células diferentes a gente chama de ascósporo. Esse ascósporo, ele é o esporo sexuado do indivíduo, que é chamado de ascomiceto. E aí cada um vai germinar e vai produzir um novo fungo. Com relação aos basidiomicetos, é praticamente a mesma coisa. É muito simples, olha só. Eu tenho fungo de uma genética, eu tenho um indivíduo, como se fosse masculino, um outro indivíduo aqui. Entre esses 2 indivíduos, fungos, né, eles vão promover a união do citoplasma. Veja que o núcleo de ambos vão ficar separados ainda. Aí ele vai formar hifas dicarióticas, que são hifas que possuem o núcleo dos 2 genitores. Essas hifas vão gerar o corpo de frutificação do basidiomiceto, que é chamado de cogumelo. Lá no interior desse cogumelo, na parte de baixo aqui, ó, esse cogumelo ele tem um chapéu. Abaixo desse chapéu existe o que a gente chama de lamela. Lá nessas lamelas, você vai ter aqui a presença, aqui, ó, uma ampliação das lamelas. Você vai perceber essa estruturazinha aqui, ó, chamada de basídio. O termo basídio quer dizer que ela parece tem esse formato aqui de uma clava, de um basídio, né? Essa arma medieval que era usada antigamente. Então, essa estrutura aqui, que é o basídio, tem formato de clava, por isso que o nome do grupo é chamado de basidiomiceto. Ela possui 2 núcleos, que é o resultado daquela união dos citoplasmas. E esses 2 núcleos são de 2 genitores diferentes. Então, depois que esses 2 núcleos se fundem, que é chamado de cariogamia, ela gera um núcleo, um zigoto. Esse zigoto, ele é diploide. E por ser diploide, ele vai formar aqui, por meio da meiose, vai gerar 4 esporos, chamados basidiósporo. O esporo resultante do processo de reprodução sexuada dos basidiomicetos é chamado de basidiósporo. Então, esses basidiósporos vão gerar os fungos, né, outros fungos que posteriormente vão promover a sua reprodução sexuada, trocando entre si ali o seu material genético. Com relação aos líquens e as micorrizas, os líquens eles vão ser formados por uma associação cooperativa entre fungos e algas, basicamente esses 2 indivíduos. Mas nós podemos dar exemplos não apenas das algas. Pode haver em algumas espécies de líquens a presença de cianobactérias, que são organismos do reino Monera. A estrutura básica de um líquen é essa aqui, pessoal. Ó. O fungo ele vai proteger a alga para que ela possa sobreviver ao ressecamento. Então, quando você vai olhar esses indivíduos, vai geralmente observar que eles estão presentes em troncos de árvores, em pedras, que são ambientes altamente inóspitos para que as algas possam sobreviver. Inclusive, os líquens, eles são considerados grupos pioneiros no processo de sucessão ecológica. Isso significa dizer que, num local que nunca foi habitado por nenhum ser vivo anteriormente, o primeiro ser vivo que passa a colonizar aquele ambiente é o líquen. O fungo consegue fornecer à alga a proteção para que ela não morra de ressecamento, e a alga vai fornecer a este fungo carboidrato que ela produz pelo processo fotossintético. Aqui é a estrutura básica de um líquen. Uma camada superficial formada pelas hifas do fungo, uma camada intermediária, uma rede de hifas juntamente com algas, uma zona laxa de hifas e uma camada inferior formada apenas por hifas do fungo. Como é que esses líquens se reproduzem? Por meio de estruturas chamadas de sorédios. O sorédio
é um pequeno pedaço de algumas hifas que, juntamente com algumas algas, são levadas pelo vento, que pode cair no substrato propício para a sua formação, e assim ele dá origem a um novo líquen. O que são as micorrizas? É um outro tipo de associação simbiótica, só que dessa vez nós temos uma associação entre fungos e raízes de plantas. A raiz da planta, ela precisa absorver sais minerais diretamente do solo, água, e quanto maior a superfície de contato, melhor a absorção dessa planta. E nada melhor do que uma micorriza, que vai fazer com que os filamentos das hifas do fungo consigam absorver o máximo de nutrientes do solo possível para a planta, e essa planta, por meio da fotossíntese, ela vai levar para suas raízes e, consequentemente, para o fungo, os carboidratos que ela produziu por meio da fotossíntese. Esse é o exemplo aqui de uma micorriza. Você tem aqui, ó, a raiz da planta com as hifas do fungo, que vai proporcionar a ela, a esta raiz, uma maior superfície de contato. E nós sabemos que a água, ela é absorvida pela planta por causa da sua capilaridade. Qual seria a importância que os fungos têm para nós? Como eu já mencionei para vocês, eles são organismos decompositores. Se não existissem os decompositores, a matéria orgânica ela não poderia retornar na sua forma inorgânica para o solo, e assim, se esses nutrientes que são devolvidos para o solo, se eles não fossem devolvidos, as plantas nunca poderiam absorver do solo alimentos importantes para a sua sobrevivência. Nós temos também uma outra importância com relação à utilização dos fungos, é que eles são importantes para a indústria, principalmente na produção de cerveja ou de qualquer outra bebida alcoólica. Nós temos um exemplo aqui das leveduras. A levedura mais conhecida aqui é a Saccharomyces cerevisiae, que é o fungo unicelular responsável pela fermentação da glicose, principalmente a glicose que está contida ali na cevada, que é o vegetal utilizado ali na produção da cerveja. Mas não existe apenas no caso da cerveja, nós temos o exemplo aqui da produção de vinhos. Além da produção de bebidas alcoólicas, a Saccharomyces cerevisiae ela é usada na produção de pães, de bolo. É o exemplo do fermento biológico. Esse fermento ele vai ser utilizado para fermentar a glicose, e o que vai ser importante ali não é a produção de álcool. Olha só, tanto na bebida alcoólica quanto na massa do pão acontece a produção de álcool. Na bebida, o produto mais importante é o álcool, mas no caso dos pães e bolos, e sim o gás carbônico. Porque no processo de fermentação existe a produção aqui, pessoal, ó, de gás carbônico. E é este gás carbônico aqui que vai ser responsável pelo crescimento da massa. Uma outra utilização dos fungos é no exemplo aqui dos cogumelos, dos basidiomicetos, que são muito utilizados na culinária. Temos o exemplo aqui do champignon. Existe aqui também um tipo de fungo que serve para a produção do queijo Roquefort e também do queijo gorgonzola. Agora, pessoal, muito cuidado. Existem alguns cogumelos que são altamente venenosos. Nunca coma cogumelo sem nenhum tipo de orientação. Os fungos eles são também utilizados aqui, pessoal, na produção de alguns medicamentos. São fungos responsáveis pela extração de um tipo de substância que vão ser esteroides anti-inflamatórios, como por exemplo, vai ser a matéria-prima para a produção de cortisona, hidrocortisona e prednisona, que são anti-inflamatórios que são muito utilizados aí pela indústria farmacêutica. Além desses indivíduos, nós temos um exemplo aqui muito clássico do fungo do gênero Penicillium. Este fungo, há muito tempo, produz uma substância bactericida, que é mais conhecida como penicilina, e tem sido utilizado ao longo dos anos pela indústria farmacêutica para a produção de vários antibióticos que são importantíssimos.